Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. É com muita alegria que estou fazendo parte aí desse projeto de lives em homenagem aos 167 anos de O Livro dos Espíritos, oportunidade que nós temos de reverenciar Jesus, porque o Consolador chegou até nós como uma promessa de Jesus, e igualmente reverenciar a Allan Kardec, que, entre aspas, foi o vaso escolhido para que nós tivéssemos hoje essa doutrina que é luz nos nossos passos, que nos ensina a viver, nos mostra caminhos pelos quais nós devemos trilhar. Eu quero saudar cada um de vocês que estão aqui online comigo, conosco. Quero saudar todos aqueles que nos assistirão a posteriori e quero pedir aos bons espíritos que nos inspirem, que abençoem a cada um de vocês, abençoe os seus familiares e nós possamos prosseguir em paz. Estou vendo pessoas queridas aqui no chat, então, muito boa noite, Perpétua Socorro. Muito boa noite, Estela Vasconcelos. Muito boa noite, Cristiane Clementino da Silva. Estou cumprimentando aquelas que colocaram as suas mensagens, mas abraçando a todos que, porventura, não colocaram. Bom, Davidson Aparecido de Almeida Borges, que prazer tê-lo conosco. E agora uma amiga querida, eu diria queridíssima, Cris Mascarenhas. Que prazer estar com você, viu? Eu trouxe aqui, para a gente começar a falar do nosso tema, uma frase que saiu num jornal francês, também no ano de 1857. O jornal chamava-se Courrier de Paris. Vejam, o Livro dos Espíritos, a primeira edição, saiu em 18 de abril de 1857. E logo em julho, 11 de julho de 1857, no Courrier de Paris, uma reportagem intitulada O Livro dos Espíritos e assinada pelo senhor G. de Chalard, olha o que ele escreveu. A todos os deserdados da terra, a todos que caminham e caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos, lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Olha o que o articulista colocou para a gente. Se você, meus amigos, que estão passando por momentos de dificuldade, não encontram respostas para os problemas dos dias atuais, você, que as lágrimas teimam em correr, a todos nós que faceamos um mundo com guerras, guerra na Ucrânia, guerra na Terra Santa, que perpassamos dificuldades na família, no trato social, leiamos o Livro dos Espíritos, porque nos tornará mais fortes. São 1019 perguntas tratando dos temas da atualidade, temas que querem dizer da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós. Mas prossegue o articulista. Também aos felizes, ao que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos, estudai, ele vos tornará melhores. E por que o articulista traz essa manchete em dois momentos? Porque primeiro ele diz que o Livro dos Espíritos é para os sofredores, mas também depois diz que mesmo os felizes, aqueles que aparentemente não estão necessitando no momento de uma mensagem religiosa, ele propõe, lede igualmente o Livro dos Espíritos, porque você não sabe o dia de amanhã. Porque você é um espírito imortal, que já viveu antes e que continuará a viver depois. Lede para se tornar uma pessoa mais forte, mais consciente das vossas responsabilidades. Quando sou chamado, então, para falar do Livro dos Espíritos, falar de Kardec, que eu trago até na camisa, é um sentimento de esperança, é um sentimento de muito entusiasmo que me move. Quando Filomena me convidou, eu aceitei logo de primeiro momento. E ela, qual o tema, Rafael? E eu pensei num tema que fosse bem sugestivo, a atualidade do Livro dos Espíritos. Porque muitos poderiam pensar, será que um livro editado por primeira vez há 167 anos atrás é um livro atual? Será que Kardec não estaria ultrapassado? Vejo muitas pessoas perguntando isso.
Vejo tantos corações desavisados, querendo propor remendos à obra espírita. Então, a nossa proposta é: o Livro dos Espíritos é atualíssimo. O Livro dos Espíritos é como se trouxesse respostas para os problemas que nós trazemos na contemporaneidade. Então, eu pretendo fazer uma passagem, um sobrevoo por essa obra. Aqui, o Livro dos Espíritos, demonstrando a atualidade de cada uma das propostas de Kardec. E quero começar dizendo como se estruturou o Livro dos Espíritos. Quando nós começamos a estudar, nós sabemos que esse livro é dividido em 4 partes. Numa primeira parte, Kardec fala de Deus e as causas primárias. Numa segunda parte, ele fala dos espíritos, do plano espiritual, do mundo dos espíritos. Numa terceira parte, ele trata das leis morais. E numa quarta parte, ele desenvolve as esperanças e consolações. E Kardec, um professor nato, um grande instrutor, depois pega essas 4 partes do Livro dos Espíritos e desenvolve nas outras 4 obras da codificação. Se não vejamos, a primeira parte, Deus e as causas primárias, ele desenvolve, dá mais substância no livro, a Gênese. Então é importante ler o Livro dos Espíritos? Sim, mas igualmente é importante ler o livro, a Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, os espíritos e o mundo espiritual, ele desenvolve no Livro dos Médiuns. Então é importante ler o Livro dos Espíritos? Sim, mas igualmente importante é ler o Livro dos Médiuns. A terceira parte dessa obra primeira da codificação, as leis morais. Ele desenvolve em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importante ler o Livro dos Espíritos? Sim, mas igualmente importante ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, as esperanças e consolações, ele vem a desenvolver numa obra notável, intitulada O Céu e o Inferno. Quando falamos, então, do Livro dos Espíritos, que nós leiamos ele, mas leiamos igualmente o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Feita essa divisão em 4 partes, eu quero pegar alguns detalhes de cada uma dessas partes para dizer da atualidade desse livro notável. Na primeira parte, eu quero destacar Deus, porque a concepção espírita de Deus é bastante atual. Como nós aprendemos nas religiões tradicionais sobre Deus e como a doutrina espírita nos ensina que é Deus. Eu, até os meus 18 anos, eu fui católico. Tinha o sonho de entrar para o seminário e ser padre. Vejam, e o que eu aprendi na minha religião católica sobre Deus? Eu pensava em Deus, muitas vezes, numa feição antropomórfica, ou seja, a feição de um homem, um senhor de barbas brancas, que ficava num trono celestial, tomando conta da vida das pessoas, julgando as pessoas, trazendo para o seu lado aqueles que fazem o bem e relegando às zonas infernais, às zonas de sofrimento, aqueles que não cumprem os seus mandamentos, os chamados infernos, ou então as zonas purgatoriais, aqueles que ainda não tinham bastante acerto para ir para o céu, ou também não eram tão ruins para ir para o inferno. Mas aquela visão antropomórfica não fazia muito sentido para mim. Quando eu abri as páginas do livro Êxodo, do Velho Testamento, e lia, por exemplo, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da servidão e te guiarei para a terra prometida. Não terá outros deuses diante de mim. Seguirá os meus mandamentos, porque sou um Deus zeloso para aqueles que me seguem, mas igualmente sou um Deus punitivo na 3ª e na 4ª geração para aqueles que não cumprem os meus mandamentos. Então eu enxergava Deus como alguém que fazia justiça, que punia aqueles que agiam no erro, e o Deus espírita. Cheguei na minha mocidade espírita, interior do estado do Rio de Janeiro, 18 anos de idade. Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos.
Abrimos o Livro dos Espíritos, questão número 1, e eu li: que é Deus? Olha que interessante. Porque a pergunta não é quem é Deus, porque Deus não é um velhinho, não é uma pessoa, não é alguém que está num trono celestial. Mas a pergunta também não é o que é Deus, porque esse o representa que Deus poderia ser um objeto, algo material. Kardec indaga tão simplesmente: que c'est Dieu em francês? E a resposta do Livro dos Espíritos: inteligência suprema. Causa primeira ou primária de todas as coisas. E eu admito que num primeiro momento eu não entendi. Como isso? Como uma inteligência suprema causa primeira ou primária de todas as coisas? E a orientadora da mocidade: meu filho, leia a questão de número 4. E eu li: como podemos ter provas ou conseguir aquilatar da existência de Deus? E a resposta: por um axioma, por uma proposta filosófica: não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem que exista uma causa inteligente. A grandeza do efeito remonta à potência da causa. E a professora da evangelização, da mocidade, melhor dizendo, então propôs: quando você olha para uma flor, dos mais variados perfumes, das mais variadas cores, quem foi que fez? Foi Deus. Quando você olha para um rebento, para um regato, quando você olha para todas as coisas que existem, e hoje eu poderia dizer, quando eu olho para minha filha Clara, uma criança linda de 5 anos, quem fez a Clara? Quem fez os passarinhos? Quem fez esses 2 trilhões de galáxias que existem no nosso universo? Deus. Então, a proposta espírita de Deus é atualíssima, porque nós entendemos Deus como a causa criadora de todas as coisas. Tudo que nós vemos são efeitos que remontam a uma causa. E ao passar para a questão de número 13 do Livro dos Espíritos, Kardec vai ainda mais, porque ele indaga sobre os atributos de Deus. E os espíritos propõem que Deus é imaterial, porque ele não se confunde com a matéria. Em verdade, Deus criou o elemento espiritual, o espírito, que nós somos, e o elemento material. Deus, igualmente, ele é imortal, porque ele não tem início nem tem fim, ele é eterno. Deus, igualmente, é onipotente, porque tem toda a potência, pode fazer todas as coisas, é onisciente. E Kardec, perguntando aos bons espíritos, eles respondem que Deus é soberanamente justo e bom. Percebam, o E quer dizer que Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Ou seja, a proposta espírita de Deus é que Deus é a inteligência suprema, a causa que cria todas as coisas, e essa inteligência é justa, é boa, em outras palavras, ela é amorosa. A proposta espírita de Deus, então, nos fala do amor que cria, do amor que cuida, do amor presente, da justiça e bondade que agem juntas, porque quando Deus é justo, ele é bom. Quando Deus é bom, ele é justo. Não afastamos uma dessas virtudes quando falamos de Deus. Quando falamos de um homem justo, ele pode ser justo e não ser bom. Ele pode ser bom e não ser justo, mas Deus é ao mesmo tempo. A atualidade do Livro dos Espíritos nos leva a entender Deus de uma forma como nenhuma outra doutrina. E aqui não estou trazendo qualquer demérito para as outras doutrinas religiosas, porque a nossa proposta é conviver harmonicamente, mas apenas dizendo da atualidade desse livro, que completa 167 anos, mas parece que foi escrito hoje. Um segundo aspecto que eu quero trazer da atualidade do Livro dos Espíritos, quando abrimos a questão de número 166, eu peço permissão para ler essa questão, porque algumas dá para a gente ler. Já na segunda parte dessa obra que fala dos espíritos ou do mundo espiritual, olha o que Kardec indaga.
Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta dos bons espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. E na pergunta logo seguinte, a de 167, qual a finalidade da reencarnação? Kardec era tão arguto que ele percebeu que na questão de número 166, quando os espíritos responderam sofrendo a prova de uma nova existência, estava respondido: o homem precisa reencarnar. Daí ele pergunta: qual a finalidade dessa tal de reencarnação? E vem a resposta dos bons espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Que livro notável. Porque hoje, quando nós olhamos para a sociedade, observem, aqui no Rio de Janeiro, tomando como exemplo a cidade onde trabalho todos os dias, eu me deparo com bairros onde avultam arranha-céus, pessoas com acesso a boa educação, a bom sistema de saúde, pessoas que visitam as praias e outras que moram nas comunidades. Muitas vezes vítima das milícias, das balas perdidas. Também posso verificar que pessoas nascem sãs, num corpo saudável, enquanto outras nascem com microcefalia, nascem com problemas congênitos do coração, do pulmão, são desde cedo levadas às mais variadas misérias. Onde a justificativa para tudo isso, se não nessa proposta da reencarnação? Porque observem, nós somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa. Questão número 115 do Livro dos Espíritos. Nós vimos pelo curso das existências adquirindo méritos quando agimos no bem, deméritos quando agimos em desacordo com as leis naturais. Quando nos equivocamos, Deus não vem e nos castiga, porque Deus não é punitivo. Deus é amor. A gente, através de uma nova vida, tem a oportunidade, numa escola abençoada, de recomeçar. De escrever uma página nova no livro da existência. É a reencarnação. A reencarnação que hoje vários cientistas já se propõem a estudar, como Ian Stevenson, um cientista canadense que escreveu um livro notável, 20 casos sugestivos de reencarnação. Como Hemendra Banerjee, um indiano que estudou a reencarnação. Como vários outros pesquisadores que vêm trazendo a reencarnação como algo que explica as diferentes aptidões, as misérias sociais. E ainda outro dia eu recebi um vídeo de uma criança com 5, 6 anos de idade dedilhando um piano como se fosse Frédéric Chopin. O que explica isso, senão a reencarnação? Porque Mozart também dedilhava aos 5, 6 anos. O que explica isso, senão já viveu antes? Por isso, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz: o que hoje nos falta dá conta daquilo que ontem nós jogamos fora. E se jogamos fora a oportunidade no pretérito, hoje nós voltamos para nos soerguer, para nos emendar. E esse livro vem dizer tudo isso. Ele é atual, porque ele pega a conversa de Jesus com Nicodemos, lá do Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos, no apagar da noite, vem conversar com Jesus: eu sei que tu és mestre em Israel, e eu quero te perguntar, o que eu faço para conquistar a vida eterna? Em verdade te digo que ninguém logrará o céu, ninguém logrará essa vida eterna se não nascer de novo. Mas como pode ser isso? Como poderei eu, já velho, voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas?
Jesus falava da reencarnação. Mas cabia ao Espiritismo trazer a reencarnação de uma forma codificada, que nós pudéssemos entender de uma forma que, nos dias atuais, nós tivéssemos a certeza de que estamos a caminho da luz. Estamos num processo de melhoramento, subindo degrau por degrau a proposta de ir ao encontro de Jesus. Por isso, o Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele nos propõe: coube a Jesus trazer a primeira lei do alfabeto divino, o amor. Coube ao Espiritismo trazer a segunda, a reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós não entendemos a justiça e o amor de Deus. É ou não é atual essa obra? É ou não é atual quando nós andamos pela rua e alguém nos pergunta: como é essa história de reencarnação? Porque eu acho que eu acredito nisso. São pessoas não espíritas que vêm conversar com a gente. E nós, muitas vezes, pegamos o livro dos espíritos e presenteamos a pessoa. Ou pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e damos de presente. Caminhando um pouco mais para uma outra questão dessa obra. Percebam, gente, que eu não estou me aprofundando em nada. Eu estou fazendo um sobrevoo para dizer da atualidade dessa obra. Há uma questão que eu tenho certeza que é conhecida por muitos de vocês, muito debatida nos nossos estudos, e que também está nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do plano espiritual e da intervenção dos espíritos no plano físico. Porque observe, se nós somos espíritos, nós estamos encarnados. E aqueles que deixaram o corpo de carne estão no plano espiritual, estão desencarnados. Nós podemos nos comunicar? Sim, pelo pensamento, pelas vibrações. E se nós podemos estar em contato, isso quer dizer que nós podemos nos influenciar. Porque observem, a nossa mente é tal qual uma poderosa estação de rádio. Ela emite ondas, ela capta ondas. O que isso quer dizer? Que nós estamos interagindo durante todo o tempo. Eu interajo com outros encarnados, eu interajo com os desencarnados e nós vamos formando essa grande massa dos filhos de Deus. E Kardec houve por bem em perguntar aos bons espíritos. Questão de número 459. Eu peço permissão para ler também, porque ela é uma das questões mais debatidas nos nossos estudos, principalmente nos estudos de mediunidade. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta dos benfeitores espirituais. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Que livro atual! E por que essa pergunta e essa resposta dizem da atualidade do Livro dos Espíritos? Quantas doenças nós temos catalogadas hoje no código CID, que já está na sua versão de número 11. CID, gente, é o Código Internacional de Doença. Quantos transtornos nós já temos categorizado no DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas da Associação Americana de Psiquiatria, que está na sua versão 5, os mais variados transtornos. Só que esses manuais da ciência dão conta apenas dos aspectos orgânicos, das disfunções psíquicas, da ausência ou desequilíbrio de determinados neurotransmissores que podem, no seu desajuste, trazer moléstias no funcionamento da nossa vida, desajustes que nos trazem depressões, angústias, os mais variados distúrbios. O Livro dos Espíritos é atual porque ele agrega uma causa externa. Aliás, uma causa extracorpórea, porque em paralelo às nossas depressões, às nossas doenças psiquiátricas, aos nossos mais variados transtornos existem mentes desencarnadas que, pelos mais variados motivos, seja um processo de vingança, seja um processo de afinidade, porque, por exemplo, se eu tenho um vício,
O desencarnado que tem o mesmo vício, ele se afina comigo e pode me influenciar a beber, por exemplo, a usar alguma substância entorpecente, a jogar. Então, essas mentes desencarnadas podem me influenciar. E muitas vezes a ciência só trabalha com a parte orgânica. O Livro dos Espíritos, então, vem abrir uma nova oportunidade, dizendo para cada um de nós: os espíritos influenciam nas vossas vidas. A vossa ciência há de progredir, mas para que tenhamos saúde integral, nós precisamos estudar esses complexos espirituais. Essa intervenção cada vez mais premente do mundo espiritual no mundo orgânico, a ponto do espírito Manuel Filomeno de Miranda dizer que nós passamos por uma pandemia obsessiva. E nós só nos damos conta disso quando começamos a estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, quando começamos a nos transformar pelo Evangelho em pessoas melhores, pessoas dedicadas ao bem. Influem os espíritos na nossa vida muito mais do que imaginais. Em verdade, eles vos dirigem. Há muitos corações amigos que, quando leem essa resposta, creem num determinismo, como se nós fôssemos joguetes das entidades espirituais. Mas não existe arrastamento irresistível. Isso também está no Livro dos Espíritos, questões 645 e 845. O que existe é eu usando o meu livre-arbítrio para fazer coisas que me colocam em afinidade com as mentes desencarnadas. Eu sou dirigido naqueles que são os meus pontos fracos, as minhas vulnerabilidades. O segredo, então, para vencer a obsessão é a melhora íntima, o combate às minhas imperfeições morais. Só que quando a pessoa já está no auge da problemática, até ela chegar nesse grau de responsabilização, ela vai precisar do tratamento psiquiátrico com a doutora Norma, um excelente psiquiatra, o tratamento psicológico para poder renovar os seus panoramas mentais, trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções e o tratamento espiritual, para desvincular essas mentes desencarnadas que estão interagindo na minha vida. Como esse livro é atual. Como esse livro diz de nós e para nós. Continuando aí no meu sobrevoo, eu quero agora trabalhar já na terceira parte desse livro notável. Porque esse livro, gente, permitam-me dizer de uma forma poética, ele é apaixonante. É um livro para a gente colocar na nossa mesa de cabeceira, junto com os outros livros espíritas, porque cada um deve ter o da sua preferência, e ler todos os dias. Leia uma pergunta, medite na resposta. Essa que eu vou ler agora, para mim, é uma das mais belas, junto com as outras 1018, porque as 1019 são excelentes. Questão de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, a menor, a mais curta, Jesus. Olha o que Kardec pergunta. O tipo mais perfeito que Deus nos enviou para servir de guia e modelo. O que representa um guia, gente? O guia conduz. Então, se Jesus é um guia, para nós seguirmos. O que representa um modelo? Para nós copiarmos, adotarmos o código de conduta. Então, Jesus é o tipo mais perfeito para a gente seguir e copiar. Mas esse livro é atual porque, vejam, muitos corações perguntam, o espiritismo é cristão? É um pleonasmo, é uma redundância, porque eu não preciso dizer que uma coisa que é. Vocês me entenderam? Parece que não, né? Eu não preciso dizer que o espiritismo é cristão, porque isso está implícito, está subentendido. O Cristo é o nosso guia. Então, eu sou espírita. E está implícito que eu sigo a Jesus. O Evangelho é
o nosso norte. E alguns corações vêm e me perguntam, e por que vocês têm o evangelho segundo o Espiritismo? Gente, o evangelho segundo o Espiritismo foi tirado da Bíblia que Kardec tinha à época. A Bíblia de Louis Isaac Le Maseret de Sacy. Esse aqui, gente, é apenas o tradutor da Bíblia em francês que ele tinha à época, mas os textos são de Mateus, são de Marcos, são de Lucas, são de João, são os mesmos textos. O que Kardec faz ele pega os textos de cada evangelista e coloca sem inserir, sem mudar qualquer palavra, na Bíblia que ele tinha à época. E depois traz comentários, alguns dele e outros que são dissertações dos bons espíritos. Mas antes, na obra que abre a doutrina espírita, ele pergunta, para que fique bem registrado, qual o tipo mais perfeito? Jesus. E o que Jesus é para nós? Modelo e guia. Um dos princípios, então, da doutrina espírita, estampado no Livro dos Espíritos, é o Evangelho. A boa nova de Deus, estampada na vida de Jesus, é o nosso vade-mecum. Se tiver alguém aí da área jurídica, sabe o que é o vade-mecum. É a nossa norma de agir, é a nossa conduta. Quando então pensamos na atualidade desse livro, quantas coisas eu já narrei para a gente em tão pouco tempo. Mas vamos seguir? Porque esse livro traz algo de psicologia. E eu estou me formando em psicologia agora no final do ano. Eu já estou aí de 43 para 44 anos, fiz a faculdade de Direito, mas eu pedi a Joana de Ângeles durante toda a minha vida, deixa eu fazer psicologia, e acho que ela foi falando no ouvido da minha esposa, e a minha esposa, vai, Rafael, eu vou ficar com a Clara, que é a nossa filha, e você pode fazer. E graças a Deus, a Joana de Ângeles, eu estou conseguindo terminar o curso de psicologia. E essa questão aqui, já na nossa quarta parte do Livro dos Espíritos, as Esperanças e Consolações, em verdade, terminando a terceira parte das leis morais e entrando na quarta parte, as Esperanças e Consolações é um tratado de psicologia. E eu vou demonstrar isso para vocês. Observem. Questão número 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Olha o que Kardec está perguntando. Meio prático mais eficaz de melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. Se essa pergunta fosse feita por um mineiro, eu adoro as Minas Gerais, seria mais ou menos assim. O que eu faço para conseguir o mais ou menos? Ou seja, qual o jeitinho de progredir nessa vida? E a resposta dos bons espíritos? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Muitos atribuem essa frase a Sócrates, nós não temos certeza da autoria, tanto que existe até uma nota nas versões mais recentes do Livro dos Espíritos, dizendo que a frase pode ser atribuída à filosofia de Sócrates. Mas, em verdade, essa frase ela era encontrada no oráculo de Delfos, na Grécia, local onde a pitonisa recebia o deus Apolo. Quando se chegava em Delfos para consultar o oráculo, havia essa frase. Noche te ipso, que quer dizer, conhece-te a ti mesmo. E por que essa frase diz de atualidade, diz de cada um de nós? Porque em 1900, na década de 60 do ano passado, nós já falávamos da terapia cognitivo-comportamental, cuja uma das propostas era o autoconhecimento. Ou seja, o que a psicologia traz num modelo cognitivo de reestruturar os padrões cognitivos você só consegue transformar, mudar os seus padrões mentais se você se conhecer. É ou não é atual? Porque hoje uma das abordagens mais utilizadas pela psicologia é a TCC. Se nós buscarmos na década de 90 do século passado,
Daniel Goleman escreveu um livro fantástico falando de inteligência emocional, que tem 5 pilares. Um dos pilares da inteligência emocional é autoconhecimento. Então, o que a ciência trouxe na década de 60, terapia cognitivo-comportamental. O que Daniel Goleman trouxe na década de 90, ambos do século passado, como inteligência emocional, baseadas no autoconhecimento, o Livro dos Espíritos trouxe no século XIX, há séculos atrás. É ou não é atual? Quando nós, então, pensamos nesse conhece-te a ti mesmo, que proposta para viver os dias atuais? Porque eu só consigo transformar aquilo que eu conheço. Daí, se eu quero progredir nessa vida, vamos nos conhecer, vamos meditar. E essa proposta é dos orientais, o processo de meditação, que não precisa necessariamente ficar na posição dos iogues. O processo de meditação é um processo de autoobservação. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que dá norte à minha existência? Isso é autoconhecimento. É uma coisa que eu não consigo fazer na correria do dia a dia, onde eu estou sempre com pressa, sempre angustiado, sempre ansioso pela próxima tarefa, ou temendo a próxima dificuldade, quando Jesus já propunha: a cada dia basta o seu próprio mal. Vive o dia de hoje. Não vos preocupeis com o que terás para comer, nem o que terás para vestir, porque Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Vamos nos conhecer. Porque a gente tem perdido o endereço de nós mesmos. E se Deus está dentro de nós, nós temos o DNA divino, nós precisamos dessa grande proposta de voltar à nossa capela interior para nos encontrar e, consequentemente, encontrar o próprio Criador da nossa vida. Encontrar o Mestre Jesus como uma luz que vem brilhando dentro de nós e nos impulsionando a seguir em frente. Mas esse livro é igualmente atual, porque desfechando as 1019 questões, agora sim, na quarta parte, as esperanças e consolações, Kardec faz uma pergunta fantástica. Gente, 1019 em algumas versões. Outras versões têm 1018. E por que isso? Porque na segunda edição da segunda versão em francês, houve ali uma questão, a de número 1011, que não ficou numerada. Então, se você numera essa questão, o livro tem 1019. Se você não numera essa questão, ele tem 1018. Partindo do pressuposto que aquilo pode ter sido um lapso de Kardec ou pode ter sido um erro na hora da impressão, as edições da FEB colocam 1019. Porque, em verdade, são 1019 questões, 1018 numeradas. A edição de Salvador Gentili, por exemplo, da IDE, não. Seja se foi um erro de Kardec ou se foi um erro na hora da impressão, o fato é que o livro, na segunda edição francesa, tem 1018, deixou 1018. Mas isso aí é de menos importância. O importante é que o livro chegou e está entre nós. E a última questão é a seguinte. 1019. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E olha o que os bons espíritos respondem. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Quero terminar esse sobrevoo por essa obra dizendo a cada um de vocês: o nosso mundo está numa grande transição. E essa transição não será uma transição física. É bem certo que
nos acompanharão fenômenos físicos, mas essa transição é moral, porque o reino do bem se instalará na terra quando nós não formos egoístas mais, quando nós não formos orgulhosos mais. Qual o porquê, então, de estarmos reencarnados? Qual o porquê de nós estarmos na Terra nesse momento tão decisivo? Por qual motivo Jesus, que nos ama tanto, enviou esse Consolador prometido? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele vos encaminhe um Consolador, um Paráclito ou Paracleto. E em 18 de abril de 1857 veio o Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos transformar. Transformar em pessoas melhores, em pessoas compromissadas com o bem, conseguir enxergar o orgulho e o egoísmo que ainda existem em nós, para poder dizer ao Senhor da vida, dizer a Jesus, eu estou aqui. Cada dia eu quero, onde houver orgulho, transformar em humildade. Onde houver egoísmo, trabalhar nas propostas da caridade, da fraternidade, visando contribuir para que o reino do bem se instale na terra. Nossa proposta, então, foi conversar sobre a atualidade desse livro notável. E terminando aí a nossa fala, eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a Kardec e terminar com o hino ao Espiritismo. Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei mortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer, renascer, amar e progredir. Que maravilha, viu? Uau. Fiquei sem fôlego, gente. É. Demais, Rafael, demais. Rafael, né? Você não quer já continuar, não? A próxima é sua, Pedro. Noite adentro. Vamos. A próxima é sua. Noite adentro. Eu vou voltar aqui o stream e já vou colocar. Não, mas já está falado. Encerramos o dia de hoje. Nada mais foi dito nem reperguntado. Muito bom, não é? É bom falar aquilo que você acredita, né, Rafa? É isso que você passa para a gente, né? Você acredita, né? E vive o que você está falando. Por isso que você fala com esse ímpeto e cativa. Eu vou te dizer uma coisa, sabe, Pedro? E me permitam aqui agora fazer uma comparação até... Pode parecer estranha. Eu sou funcionário do Banco do Brasil há 24 anos. Hoje eu estou na área jurídica, mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei numa agência. E uma das minhas funções era vender cartão de crédito. E o meu gerente chegou para mim e disse assim, Rafael, no jeito que você fala, você não vai vender cartão de crédito nunca. E eu perguntei, por quê? Não tem brilho nos seus olhos. Não tem empolgação, não tem entusiasmo. E eu me dei conta, não tinha mesmo. E por que não tinha? Porque eu achava que vender cartão de crédito para pessoas pobres não era a melhor coisa. Tirando o mérito dessa situação, colocando tudo isso à parte, quando eu falo de espiritismo, eu estou falando do cartão da vida futura. Eu falo da coisa que eu tenho mais certeza, da coisa que eu tenho mais confiança, da coisa que me dá mais esperança, porque a gente pode perder a esperança em tudo, mas não perdemos a esperança em Jesus. A gente pode ver a vida derrotar nas cores mais cinzentas, mas nós temos a certeza do novo alvorecer. Então eu gosto sempre de trazer para as pessoas, Jesus está contigo, Jesus nos ama, e a prova disso é que nós recebemos um grande presente, um grande tesouro chamado doutrina espírita. É como se Jesus chegasse para você, Norma, para você, Pedro, para você, Lívia, e dissesse assim, olha, eu te amo tanto, que tudo aquilo que eu falei há 2000 anos atrás, agora eu vou colocar em uma forma
que um pai faz para um filho. Eu estou pensando aqui na minha filha Clara. Eu vou deixar tudo bem mastigadinho para você entender e viver. Porque quando a gente abre o livro dos Espíritos e vê o caráter pedagógico da dor, vê que a gente é um espírito imortal, isso é para a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque mesmo a noite mais escura, ela se transformará num novo alvorecer. Verdade. Né? Você falando aí, eu me lembrando, sabe? A primeira vez que eu peguei um livro dos Espíritos, eu estava com 14 a 15 anos. Eu me lembro que eu abri o livro assim, aí saíram aquelas perguntas e eu achava assim, as respostas interessantes. Aí eu queria abrir mais, eu queria saber mais. Aí cada pergunta interessante e uma resposta interessante. E sabe quando assim, quando uma criança recebe um presente que fica deslumbrado assim, e eu queria ver tudo assim ao mesmo tempo, né? Então, essa coisa, né, que faz com que a gente hoje esteja refletindo sobre que manancial a gente tem, né? Como você bem colocou, bem atual, sabe? Bem atual. Porque a gente vê, tipo assim, e vem, na própria atualidade, né? Vem respaldar, vem a própria ciência hoje, como você lembrou, Rafael, vem comprovar tudo, né, que está lá, né? Aí, tipo assim, a gente vai ver que os ensinamentos de Jesus não foram meros princípios filosóficos, né? Pelo contrário, tratados de filosofia, tratados de medicina, tratados do direito, tratado de administração, quer dizer, referência máxima, na verdade, em tudo, né? Que a gente vê que, assim, que à medida que a humanidade vai evoluindo, vai se aproximando do que ele disse, né? Vai se aproximando. Um exemplo básico hoje é a questão da oração, da gratidão. A psicologia positiva está aí, trabalhando com oração, trabalhando com gratidão, trabalhando com otimismo. Agora, por quê? Vem a ciência ocidental, né? São Tomé, tem que ver para crer, e consegue provar cientificamente os benefícios na saúde, nem que seja pelo caminho da saúde física, da saúde mental, mas o homem vai chegando lá, né? Então, hoje o Ocidente está exercitando a prática da meditação, porque a gente vai ter, por exemplo, o Danuta Lopes Simões, que com seu livro A Neurofisiologia da Meditação, mais de 1000 trabalhos provando em todas as áreas da saúde humana, né? Interessante que eles são bem didáticos, eles compilam mais de 1000 trabalhos, isso em 2006, imagina de lá para cá quantos já não tem, e compilam em cada capítulo, separadamente, provas, né, da meditação na depressão, provas do benefício na síndrome de pânico, provas nas doenças cardiovasculares, prova na sincronicidade cerebral. Aí o homem vai e medita por causa disso, né? E aí, nesse processo, ele aos poucos vai se conectando com a sua essência. Vai do exterior para o interior, mas vai, né? É um caminho, né? Então, assim, e aí a gente vai vendo o quanto, por isso que a beleza, assim, desse encontro nosso, né? Que a gente, assim, eu, Pedro, tá todo mundo aqui deslumbrado, eu botei a Lívia aqui, a Lívia era para entrar depois, mas ela é tão deslumbrada com a sua fala que eu digo, deixa eu colocar ela aqui dentro, certo? Vai ficar fora. Maravilhosa, Rafael. Olha, que coisa linda, que coisa linda lhe ouvir. Muito obrigada. Comentários todos ricos aí das pessoas que estão participando. Muito bonito isso tudo. E olha, Rafael, eu falo aqui com todo mundo. Você está desculpado. Toda vez que você vai ler, fazer alguma situação escrita, você me perdoe, me desculpe. Não, pelo amor de Deus, faça, porque aí a gente anota e acompanha depois melhor o raciocínio. Então você já está perdoado já. Próxima live, próxima que a gente tiver junto, eu já vou falar, bem-vindo e está perdoado. Não, é verdade, eu preciso até corrigir isso, mas é porque eu gosto de abrir o livro e citar, porque hoje, sabe, Pedro, eu percebo que às vezes a gente fala coisa tirando, assim, usando uma expressão bem lá da minha cidade, de trás da orelha, sem a referência. E hoje a gente precisa referenciar as coisas que a gente está dizendo.
De onde você tirou isso, Rafael? Isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Evangelho, isso é um texto de Emmanuel, de Joana de Ângeles. Então, assim, é uma forma da gente não só ser fiel àquilo que alguém escreveu, fazendo a respectiva citação, e igualmente estimulando as pessoas a pegar o livro, né? A abrir o livro, a ter a referência. Mas excelente a sua consideração. Não, se não ler, não desacelera a mente. A pessoa precisa mesmo ter o contato com o livro, né? Nem que seja até para o PDF, mas precisa fazer a leitura. É importante dar a ponte. Né? Quando a gente dá a ponte, nós estamos sendo fiéis àquilo que estamos falando. Isso é muito bonito. Mas já está perdoado, então, hein? Todos vocês aí que estão assistindo aqui, centenas de pessoas, não já peques sabem. mais, né, Pedro? Perdoado. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Fui anotando aqui, eu sei que as pessoas também vão anotando. Norma, é contigo. Você que está no comando, ó. Norma, você me permite eu responder esse companheiro? Sim. Você me permite conversar com esse companheiro Marcos aí Marcos, sim. Eu ia te perguntar se você queria falar. Eu vi que seu coração queria falar. Pode falar sim. Dá tempo, Norma. Tem 6 minutos. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, porque eu acho que nós chegamos a Jesus por intermédio das pessoas. Não é à toa que a cruz do Cristo está lá no livro Paulo e Estevão, né? Ela tem 2 hastes, uma na vertical e outra na horizontal. Foi a visão de Simão Pedro diante das brigas de Tiago Menor e de Paulo. Porque a vertical nos leva a Deus. Mas para eu chegar nessa verticalidade que nos leva a Deus, eu preciso dessa horizontalidade que me leva ao meu próximo. Então, Marcos trouxe assim: amigo Rafael e a todos, boa noite. Me desculpem, mas ainda não entendo Deus e não entendo o que Ele espera de mim. Sou homossexual, não escolhi ser quem eu sou. Sou sozinho, na minha idade, e não sou feliz. Marcos, o que eu tenho para dizer é o seguinte: Deus te ama. Deus te acolhe do jeito que você é. Então, não se coloque com, como é que eu posso dizer, com determinados rótulos, porque você é bonito do jeito que você é. Entendeu? Porque, às vezes, as pessoas colocam determinadas situações que acabam tornando ela distante. Mas Deus nunca se distancia de nós. Qualquer pessoa que venha trazer uma consideração em relação à sua orientação sexual, talvez não tenha compreendido o amor de Deus. Há uma citação da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz assim: quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor não estabelece condições. Não estabelece que o outro seja do jeito que eu gostaria que ele fosse. Que o outro pense do jeito que eu gostaria que ele pensasse. Quem ama, ama. Amar é um verbo intransitivo. E saindo do apóstolo João para Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta brasileiro, só se aprende a amar amando. Então, eu faço o exercício por te amar. E nem preciso saber para quem você torce, do jeito que você é, porque você é um filho de Deus igual a mim. Mas o que eu queria dizer para você é: você também precisa se amar, do jeito que você é. Porque Deus já o faz. Porque Deus já te acolhe. Faça isso também. Tá bom, meu amigo? Beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Pois é, e lembrando, né, Rafael, da transitoriedade das nossas experiências, né? Hoje eu estou em determinada situação, amanhã posso estar em outra situação. E cada experiência que a gente passa é uma oportunidade de aprendizado, né, de enriquecimento, né? Mas que bom, Rafael, que maravilha, a Cris aqui com a gente, né, que já fez a sua fala, né, a Penha aqui, a Caroline aqui, ó. A Carol está aqui conosco, viu, Pedro? Também. Que bom, né? Que bom, assim, sabe, tem coisas que a gente fica até sem palavras, porque a emoção se torna mais forte, sabe? E eu acho que se eu falar mais aqui, eu vou chorar. Vou passar para você, Pedro, para concluir. Agradecemos. Rafael, qual é a sua última frase para ficar para a história?
a última frase para ficar para a história. Quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, mas encontrou o próprio tesouro. Que a gente possa usufruir desse tesouro e seguir em frente, a cada dia buscando ser uma pessoa melhor ao encontro de Jesus.